E mais um se foi. E mais um se foi. Outro depósito da Wildberries vira fumaça. A Ucrânia continua lançando seus drones, e não há nada que possa impedi-los de apagar o que é insubstituível. Claro, os depósitos podem ser reconstruídos, mas e a confiança na Wildberries e os bilhões de dólares que a empresa e seus clientes estão perdendo podem ser recuperados? Não. Nada disso vai voltar, e podemos dizer o mesmo sobre tudo que estava no depósito. Uma bola de fogo gigante acabou de engolir mais uma instalação da Wildberries, e os problemas de uma empresa que fingiu não estar envolvida na invasão de Putin continuam surgindo. No final de 2025, a Wildberries, que é uma plataforma de comércio eletrônico parecida com a Amazon, abriu uma nova instalação na região de Voronezh. Esse armazém era o novo orgulho de uma empresa que só cresceu durante a guerra na Ucrânia, com uma área de 152.900 metros quadrados e capacidade para até 90 milhões de itens. O armazém rapidamente se tornou um elo vital na enorme cadeia logística que a Wildberries montou na Rússia continental. Milhões de compras já foram realizadas, milhares de vendedores dependeram do armazém para seus negócios, e dezenas de milhares de clientes fizeram compras na Wildberries que passaram por Voronezh antes de chegarem a quem pagou pelo produto. Esse armazém existia há menos de um ano. Agora, uma grande parte dele se foi. Apagada do mapa, nunca mais vai voltar. No dia 11 de agosto, o Kyiv Post noticiou que operadores de drones da Ucrânia realizaram um ataque com drones contra os novos armazéns da Wildberries em Voronezh, provocando um incêndio de grandes proporções. Um pouco menos de um quarto da instalação foi consumido, já que as chamas se espalharam por 36 mil metros quadrados do armazém antes que os bombeiros conseguissem controlar o incêndio. Além do espaço do armazém, a Wildberries perdeu milhares, talvez até milhões de produtos que seus vendedores contavam que fossem protegidos e que seus compradores provavelmente aguardavam para receber. O governador regional de Voronezh, Alexander Gushev, confirmou o ataque em uma postagem no Telegram, bem, mais ou menos, ao anunciar que a Ucrânia lançou uma onda de 15 drones sobre a Oblast além das fronteiras. Gushev tentou ser o mais vago possível, provavelmente numa tentativa desesperada de esconder o fato de que a Ucrânia realizou mais um ataque bem-sucedido contra a versão russa da Amazon. Destroços de vans caídos provocaram incêndios em 2 armazéns pertencentes a uma grande empresa. Em uma das instalações, o fogo foi contido em uma área de 16 mil metros quadrados, enquanto os bombeiros estão combatendo um incêndio que cobre 20 mil metros quadrados na outra, revelou Gushev. Esse é um detalhe interessante. Parece que o incêndio na instalação da Wildberries em Voronezh ocorreu em 2 locais, sugerindo que pelo menos 2 dos drones da Ucrânia conseguiram atravessar as defesas aéreas da Rússia. Isso é humilhante. Isso nos mostra que, quaisquer que sejam as defesas existentes em Voronezh, elas não são capazes de proteger todo o armazém. E antes que a gente se esqueça, Gushev trouxe aquela velha desculpa confiável, a desculpa favorita dos russos. Não foram os drones da Ucrânia que causaram os danos. Foi o destroço desses drones que, por acaso, caiu exatamente onde a Ucrânia queria depois que as heróicas defesas aéreas da Rússia os derrubaram. Uma completa bobagem, é claro. Você não fica com um incêndio grande o suficiente para engolir 6 campos de futebol por causa de alguns pedaços de destroços de drones. Você tem esse tipo de incêndio quando o drone acerta diretamente, liberando toda a sua fúria explosiva sobre o alvo. Além de não dar aos drones da Ucrânia o crédito que merecem, Gushev tentou encobrir o alvo ao se referir vagamente a 2 armazéns em vez de mencionar a Wildberries. Qualquer tentativa de encobrimento não durou muito. Tanto a Ucrânia quanto a própria Wildberries confirmaram que foi realmente a instalação da Wildberries em Voronezh que foi a mais recente vítima das sanções de longo alcance da Ucrânia. As instalações logísticas da empresa na região de Voronezh foram evacuadas de acordo com os requisitos de segurança, disse a Wildberries em um comunicado oficial publicado no Telegram. Uma evacuação não é necessária, a menos que seu armazém esteja pegando fogo. Mais tarde, a Wildberries confirmou que os bombeiros estavam no local e afirmou que a maioria dos produtos armazenados na instalação de Voronezh não foi danificada. Suponho que isso seja tecnicamente verdade. A Ucrânia destruiu cerca de 25% da instalação, então 75% dos produtos sobreviveram porque não foram atingidos. O restante está pegando fogo. E se conhecemos a Ucrânia, parece provável que um novo ataque esteja a caminho para destruir ainda mais. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Provdy, foi um pouco mais efusivo ao confirmar que a Ucrânia fez como DJ Khalid e conseguiu mais uma. O último pacote já era. A irônia do destino do intendente da SVO, areia cinética altamente inflamável, foi entregue como último pacote pelo pássaro ucraniano amante da liberdade ao novo centro logístico da Wildberries em Voronezh. Queimou no trabalho, declarou Provdy. Ele realmente sabe usar as palavras, e se ainda restava alguma dúvida depois de tudo isso, ela foi facilmente dissipada quando as imagens começaram a aparecer. As chamas e enormes nuvens de fumaça foram registradas em vários vídeos, mostrando a dimensão do ataque da Ucrânia.
Zilanova Plus até tem um vídeo com imagens gravadas de vários ângulos, mostrando o enorme incêndio que queimou durante toda a noite. Vamos repetir, isso não acontece por causa de destroços de drones, Khrushchev. Ninguém está acreditando nas mentiras da Rússia sobre isso. A Ucrânia está desmontando a Wildberries aos poucos e desferiu um grande golpe na noite de 10 para 11 de agosto. Custou 120 milhões de dólares para a Rússia construir a instalação Voronezh, segundo o Kyiv Post. Se um quarto disso acabou de pegar fogo, isso sugere um custo de 30 milhões de dólares para colocá-la em funcionamento novamente. Não é o ideal para uma empresa que já perdeu bilhões com os ataques da Ucrânia, sobre os quais falaremos em um momento. Primeiro, e como você deve ter imaginado, a Ucrânia não parou em apenas um depósito da Wildberries. Hoje em dia, raramente se vê um ataque isolado da Ucrânia. Brot Ren Attack Drones das forças de sistemas não tripulados visitaram 43 alvos diferentes ao longo da noite. Entre eles estava um sistema de defesa aérea Buk M3, cuja destruição abre mais uma brecha que os drones ucranianos podem explorar no futuro. A Ucrânia também destruiu centros de energia em Berdyansk e Mariupol. Pravda declara, junto com um navio de carga seca que estava sendo usado pela frota fantasma russa operando no Mar Negro. Instalações militares e de energia também foram atingidas na Crimeia, dando continuidade à campanha da Ucrânia de isolar a península. E tem mais uma coisa. Sim, mais uma das refinarias de petróleo da Rússia foi atingida pelos drones da Ucrânia. Enquanto os armazéns da Wildberries em Voronezh queimam, a mesma coisa estava acontecendo na Orsk-Osknefteorg-Synthes, na região de Orenburg, na Rússia. Localizada a cerca de 1.500 quilômetros das linhas de frente. Essa refinaria é uma das maiores da região e, segundo a Ucrânia, é uma empresa importante no setor de combustível e energia da Rússia. Podemos ver a importância disso pelos números divulgados pela New Voice of Ukraine. A Osknefteorg-Synthes não é uma das maiores refinárias da Rússia, mas isso não significa que a instalação seja pequena. Ela tem uma capacidade de refino de cerca de 6 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, que transforma em uma variedade de produtos, incluindo combustível, óleo, betume e combustível de aviação. A extensão dos danos causados à refinaria ainda está sendo avaliada, embora o Estado-Maior da Ucrânia tenha relatado que o ataque provocou um incêndio. Então, essa é mais uma refinaria atingida. Parece que a Ucrânia não dá sinais de desacelerar esse tipo de ataque. Após um primeiro semestre de 2026, em que seus drones atingiram refinarias pelo menos 194 vezes. Talvez a meta para o segundo semestre do ano seja chegar a 200 ataques em 6 meses. E Osknefteorg-Synthes é apenas mais uma vítima. Ainda assim, é mais um depósito da Wildberries sendo reduzido a cinzas que chama a atenção nos ataques da noite. Mais uma vez, os drones da Ucrânia acertaram seus alvos. E, novamente, parece que a Rússia simplesmente não tem as defesas aéreas necessárias para proteger sua maior plataforma de comércio eletrônico. A falta de defesas importa. Por quê? A resposta simples é que perder a Wildberries vai causar um caos na economia russa. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso e no que a Ucrânia quer alcançar com esses ataques, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Nós trazemos para você o quadro completo, não apenas as manchetes. Se quiser ver mais análises aprofundadas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Qualquer pessoa que esteja acompanhando o que a Ucrânia tem feito com suas ataques de longo alcance nas últimas semanas sabe que a instalação de Voronezh, que a Ucrânia atingiu, está longe de ser o primeiro ativo da Wildberries a ser alvo. Na verdade, está bem abaixo na lista. Até 3 de agosto, a Ucrânia já havia atingido 14 armazéns da Wildberries durante uma campanha de 17 dias que, acredita-se, custou à empresa 1,5 milhão de metros quadrados dos 5 milhões e 600 mil metros quadrados de espaço de armazenamento que ela mantém. Segundo o portal russo Verska, que também destaca que a Ucrânia começou essa campanha com força total. Ela mirou no armazém da Wildberries em Elektrostal, que fica na região de Moscou, causando um duplo impacto no processo. Não só a instalação de 250 mil metros quadrados foi completamente destruída pelo fogo, mas a Ucrânia enviou um recado para Putin de que seus drones podem realizar ataques até mesmo na região mais bem defendida da Rússia. Mais ataques se seguiram. 8 desses ataques atingiram armazéns com mais de 100 mil metros quadrados, incluindo instalações em Vladimir, Ryazan, Samara, Penza, Tambov, Stavropol, Krasnodar e São Petersburgo. Agora você pode adicionar Voronezh à lista. A Ucrânia também atingiu 5 armazéns menores da Wildberries até 3 de agosto, mostrando à empresa que a Ucrânia não iria poupar nem mesmo as instalações aparentemente menos importantes que ela administra. Um ataque já havia sido tentado em Voronezh, embora os drones da Ucrânia só tenham conseguido danificar o telhado. Desta vez, a Ucrânia garantiu que o ataque surtisse efeito. As perdas financeiras dessa série de ataques foram enormes.
Segundo o Bell, as perdas com a destruição dos depósitos já eram estimadas em mais de 3 bilhões de dólares e desde então só aumentaram. Os vendedores foram os mais prejudicados por essas perdas, embora a Wildberries obviamente perca a comissão que recebe de cada venda quando esses produtos são completamente destruídos. O Bell diz que a Wildberries vende cerca de 10% de suas mercadorias diretamente, enquanto os outros 90% são comprados por vendedores que depois revendem aos consumidores pela plataforma da Wildberries. Esses vendedores não estão tendo muita sorte em recuperar seu dinheiro da Wildberries. A empresa já afirmou várias vezes que não é obrigada a compensar seus vendedores por quaisquer perdas que eles sofram devido aos ataques de drones da Ucrânia. Curiosamente, há até uma indicação de que a Wildberries antecipou que algo assim poderia acontecer e se preparou para isso pouco antes de a Ucrânia começar sua campanha contra os depósitos da empresa. No dia 1º de julho, o Moscow Times informou que a empresa havia atualizado seu contrato de parceria com os vendedores para remover qualquer responsabilidade financeira que antes tinha por mercadorias perdidas ou danificadas devido a ataques de mísseis, ataques de drones ou distúrbios civis. Esse novo acordo entrou em vigor em 7 de julho, junto com a transação que aumenta e nesta de comissão do vendedor para 20% em algumas linhas de produto. Wildberries explicou essa decisão em um comunicado, dizendo: a situação econômica atual, especialmente o aumento significativo nos preços dos combustíveis e o consequente aumento nos custos logísticos, afeta diretamente as despesas operacionais. No entanto, o momento de tudo isso é muito suspeito. Foi apenas algumas semanas depois dessas atualizações que a Ucrânia começou a lançar drones em massa. Se fôssemos inclinados a teorias da conspiração, sugeriríamos que a Wildberries sabia que algo estava por vir, provavelmente devido às suas conexões com o Kremlin e a inteligência que essas conexões proporcionam. Então a Wildberries se livrou de qualquer responsabilidade de compensação que tinha e tentou extrair o máximo de dinheiro possível de seus vendedores antes que todos os seus depósitos começassem a desmoronar. Agora, nenhum vendedor está recebendo seu dinheiro de volta pelos produtos que perdeu. Isso pode proteger a Wildberries de prejuízo financeiro imediato, mas não é exatamente uma ótima estratégia a longo prazo. Vendedores irritados que perderam milhares de dólares em produtos nos incêndios dos armazéns provavelmente não vão confiar na Wildberries para seus negócios no futuro. A empresa pode estar se preparando para grandes problemas no futuro, isso se conseguir sair do ataque da Ucrânia inteira. Para a Ucrânia, criar essa raiva é exatamente o objetivo, e não se trata apenas dessa raiva ser direcionada a Wildberries. A Ucrânia tem problemas maiores para resolver e espera que seu ataque a Wildberries ajude a atingir esse alvo específico. Antes de explicarmos mais, também há o impacto na economia da Rússia a ser considerado. O ataque à instalação da Wildberries em Voronezh é apenas o mais recente de uma série de ataques que afetam uma empresa que contribui enormemente para a economia russa. Junto com sua principal concorrente, Ozon, e outras plataformas de varejo online, a Wildberries representa 8,5% do produto interno bruto da Rússia. Como a maior dessas varejistas, a Wildberries tem um impacto mais significativo. O setor de comércio eletrônico na Rússia também gera cerca de 4 milhões de empregos segundo a revista The Week. Isso significa que representa cerca de 5% da força de trabalho total da Rússia. E, novamente, a Wildberries está no centro de tudo isso. Entre os empregos que oferece diretamente e a enorme quantidade de trabalho de apoio necessário para manter os produtos circulando, sendo fabricados e tudo mais, a Wildberries tem participação no sustento de milhões de russos. Agora a imagem que a Wildberries desapareça. As ondas de choque econômicas se espalhariam por toda a Rússia e o Kremlin sabe disso tão bem quanto a Ucrânia. A Wildberries é considerada central para os planos de crescimento econômico, segundo a revista The Week, a tal ponto que o governo russo já comprou uma participação de 5% na empresa. Agora, o governo está prestes a intervir para fazer tudo o que puder para salvar a Wildberries. Em um relatório de 6 de agosto, o New Voice of Ukraine afirmou que o Estado russo praticamente será obrigado a intervir para salvar a empresa, segundo 2 fontes anônimas do mercado de comércio eletrônico dentro da Rússia. Um resgate de vários bilhões de dólares seria necessário. E esse valor só vai aumentar se a Ucrânia continuar atacando os armazéns e centros logísticos da Wildberries. E por trás de tudo isso estão os comerciantes, as pessoas que estão perdendo produtos e não estão recebendo pelo que conseguem vender. O mesmo veículo destaca que a Wildberries normalmente paga aos seus vendedores em até 3 semanas após a venda dos produtos. Mas os atrasos estão acontecendo enquanto a empresa lida com uma crise de caixa causada pelos ataques da Ucrânia. 3 semanas viraram 3 meses. Uma crise em cascata surge. Os vendedores não estão sendo compensados pelos produtos perdidos e ainda têm que lidar com o dinheiro entrando muito depois do esperado. Para os vendedores com margens apertadas, o que representa milhares que vendem produtos baratos, esses atrasos podem significar o fim de seus pequenos negócios, e quanto mais pequenos negócios quebrarem, menos vendedores a Wildberries terá, levando a empresa a ganhar menos dinheiro, o que por sua vez leva a mais atrasos. É um ciclo vicioso causado pela Ucrânia, e parece improvável que nem mesmo um resgate financeiro consiga salvar a empresa agora. Afinal, a Ucrânia está sempre construindo mais drones.
E ainda haverá muitos esperando com visitas a mais depósitos da Wildberries já agendadas. Se você está se perguntando como a Ucrânia justifica seus ataques a uma empresa supostamente civil, essa dor econômica é uma grande parte da justificativa. Além disso, tem toda a questão da Wildberries vender componentes de drones e equipamentos militares, a ponto de até ter etiquetas de produtos dedicadas para equipamentos destinados a soldados que participam da operação militar especial de Putin. Essa empresa está longe de ser inocente quando se trata da guerra na Ucrânia. Ela é cúmplice em tornar essa guerra possível através do que vende e do dinheiro que injeta nos cofres de guerra de Putin. Mas o verdadeiro problema para a Rússia é este. A Ucrânia está fazendo o povo russo sentir as consequências da guerra que seu líder começou de uma forma que ninguém esperava. Acabou se tornando um termômetro sensível do conforto da enorme população da Rússia. Pessoas que se consideram completamente intocadas pelas ações do país agressor. Brovdi disse sobre os ataques a Wildberries em uma entrevista à AP News. Essa é uma maneira incomumente discreta de falar sobre o que a Ucrânia está fazendo, vinda de um homem conhecido por seu entusiasmo, mas transmite a mensagem. Mesmo os ataques a refinárias que a Ucrânia vem realizando não afetam o povo russo de forma tão ampla, e certamente não de maneira tão imediata, quanto os armazéns da Wildberries pegando fogo por todo o país. O povo de Voronezh e das regiões ao redor agora vai sentir essa dor, assim como aqueles que dependiam dos mais de uma dúzia de armazéns que a Ucrânia já havia atingido estão sentindo. A Wildberries está no centro da vida russa, novamente, de forma muito parecida com a importância da Amazon para a vida no Ocidente. É onde os russos vão para pedir quase tudo o que compram online, incluindo produtos que são difíceis de conseguir devido às sanções ocidentais. Tudo isso está desaparecendo agora, e isso pressiona Putin para encontrar uma solução. A raiva sobre a qual falamos antes vai se transformar em medo, e todas essas emoções negativas serão direcionadas ao Putin. Pelo menos é isso que a Ucrânia espera. No fim das contas, o que acabamos de ver em Voronezh faz parte de uma campanha muito mais ampla para trazer a guerra de volta à Rússia, a tal ponto que o próprio povo de Putin comece a se rebelar. A Ucrânia acredita que essa abordagem eventualmente fará Putin voltar à mesa de negociações. Não porque ele queira estar lá, mas porque não terá escolha. Por mais imediato que tenha sido o impacto desses ataques na Rússia, Putin está respondendo à pressão com uma escalada. É isso que ele costuma fazer, e é um sinal de que o líder da Rússia está ficando desesperado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em 10 de agosto que a Rússia está recorrendo literalmente a agarrar pessoas nas ruas para forçá-las a se alistarem no exército russo. Zelensky também afirma que a Rússia está comprando grandes quantidades de equipamentos militares norte-coreanos, provavelmente para intensificar o ataque contra a Ucrânia. Cada passo que a Rússia dá, aumentando a produção de mísseis balísticos, trazendo equipamentos norte-coreanos, se preparando para a mobilização, tudo isso mostra que Moscou está se preparando não para a paz, mas para a escalada do conflito. E o mundo precisa responder agora, não esperar, declara Zelensky. Ele não está errado. O plano de Putin pode ser jogar tudo o que a Rússia tem para vencer a guerra na Ucrânia, para que ele não precise negociar um acordo de paz. A resposta da Ucrânia será mais do mesmo. Os ataques contra Wildberries e outros elementos-chave da máquina de guerra russa continuam aumentando a pressão. Enquanto a Ucrânia conseguir manter sua defesa em casa, pode arruinar Putin dentro da própria Rússia. Voronezh foi apenas o alvo mais recente. Apostamos que mais depósitos da Wildberries vão conhecer de perto o inferno causado pelos drones ucranianos mais cedo do que tarde. Se Putin for forçado a negociar a paz, a pressão da Ucrânia sozinha pode não ser suficiente. É necessária a ajuda dos aliados da Ucrânia. E nos Estados Unidos, a Ucrânia tem um aliado que acabou de dar um passo enorme para aplicar essa pressão. Os Estados Unidos acabaram de fazer a única coisa que a Rússia teme, e você pode descobrir o que é assistindo ao nosso vídeo. Mas antes de sair, não se esqueça de se inscrever no programa militar para não perder nenhuma das nossas análises sobre os últimos ataques da Ucrânia ao território russo. E obrigado por assistir.